Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Oh, isso aí. Hoje vamos desvendar os mistérios da argumentação filosófica, pessoal. Uhum. É isso mesmo, você que está sempre antenado e buscando conhecimento, essa ferramenta é essencial para navegar no mundo das ideias. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso. Ativar as notificações e deixar aquele like esperto para a gente saber que vocês estão curtindo The Deep Dive. Com certeza. A argumentação filosófica é como um superpoder que nos permite analisar ideias, construir os nossos próprios pontos de vista e defender aquilo que acreditamos com base na lógica e na razão. É isso aí. E para entender como esse superpoder funciona, precisamos primeiro entender o que é um argumento filosófico. O argumento filosófico é como um quebra-cabeça, onde cada peça tem um papel importante. A peça central, que chamamos de tese, é a afirmação principal que queremos defender. Legal. Então a tese seria a nossa opinião sobre um determinado assunto. Exatamente. E para defender essa opinião, precisamos de outras peças, que são os argumentos. Os argumentos são as razões, as evidências, os exemplos que usamos para sustentar a nossa tese. Entendi. Então o argumento filosófico não é apenas dizer o que pensamos, mas também explicar o porquê pensamos daquela forma, certo? Isso mesmo. E essa explicação precisa ser convincente, precisa ter lógica, precisa sustentar em fatos e evidências. Mas por que essa ênfase toda em argumentos? O que torna a argumentação tão importante para a filosofia? A filosofia busca a verdade, o conhecimento sólido, e a argumentação é o caminho para chegar lá. Os filósofos são como detetives da verdade, eles analisam cada detalhe, cada pista, cada argumento para construir um caso sólido e chegar a conclusões válidas. Faz sentido? A gente não pode simplesmente acreditar em algo só porque alguém disse ou porque sentimos que é verdade. Precisamos investigar, questionar, usar a razão para ter certeza que a gente está no caminho certo. Exatamente. E é aí que entra a figura de Sócrates, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Sócrates era mestre na arte do diálogo e usava a argumentação como ferramenta principal para investigar as grandes questões da vida. E para entender melhor como a argumentação filosófica funciona na prática, vamos mergulhar em um dos diálogos mais famosos de Platão, o Teteto. Ótima escolha. O Teteto é um diálogo que nos convida a refletir sobre a natureza do conhecimento. Sócrates e um jovem chamado Teteto se envolvem em um debate profundo, buscando definir o que é conhecimento e quais são suas características. E é aí que a coisa fica interessante. Ao longo do diálogo, Teteto propõe diferentes definições para o conhecimento, mas Sócrates, com sua habilidade de argumentação, vai desconstruindo cada uma delas, expondo suas falhas e contradições. E o mais fascinante é que o diálogo termina em aporia, que é um termo grego que significa impasse ou incerteza. Sócrates e Teteto não chegam a uma resposta definitiva sobre o que é conhecimento. Uau, que reviravolta. Então quer dizer que mesmo depois de todo aquele debate, eles não conseguiram definir o que é conhecimento. Que frustração. Espere um pouco. A aporia não é um fracasso, mas sim um convite para continuarmos a busca pelo conhecimento. Sócrates nos mostra que o conhecimento não é algo pronto e acabado, mas sim um processo constante de investigação e questionamento. Interessante. Então, a aporia nos incentiva a sermos humildes e reconhecer que nem sempre temos todas as respostas, mas que podemos continuar buscando, dialogando e aprendendo ao longo da vida. Exatamente. Essa é a beleza da filosofia. Ela nos tira da zona de conforto, nos desafia a pensar criticamente e nos convida a participar ativamente da busca pelo conhecimento. E falando em desafios, que tal a gente aplicar esse superpoder da argumentação filosófica na nossa vida real? Se você está curtindo esse mergulho profundo no mundo da filosofia, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Isso. Quanto mais gente pensando criticamente, melhor. Verdade, com certeza. A argumentação filosófica não fica presa apenas nos livros e debates acadêmicos. Ela é uma ferramenta poderosa para o nosso dia a dia, nos ajudando a tomar decisões mais conscientes, a formar opiniões mais sólidas e a navegar no mundo da informação com mais clareza e discernimento. É verdade. Saber argumentar é como ter um filtro especial que nos permite separar o joio do trigo, Isso. identificando informações falsas, argumentos fracos e manipulações. Exatamente. E para usar esse filtro com mais precisão, é importante conhecermos alguns erros comuns que as pessoas cometem na hora de argumentar. Por exemplo, no diálogo Teteto, Sócrates identifica algumas falhas nos argumentos do jovem Teteto. Que legal. Então podemos usar o Teteto como um guia prático para aprimorar nossas habilidades de argumentação. Com certeza. Uma das falhas que Sócrates aponta é a generalização apressada. Lembra quando Teteto tenta definir conhecimento como percepção sensorial? Sócrates mostra que essa definição é muito ampla, pois nem toda percepção sensorial leva ao conhecimento verdadeiro. Entendi. É como dizer que todos os políticos são corruptos, só porque conhecemos alguns casos de corrupção.
Exatamente. Esse tipo de generalização é um erro comum que pode levar a conclusões equivocadas e preconceitos. E que outros erros de argumentação a gente pode encontrar no teteto. Outro erro comum é o ataque pessoal, que acontece quando alguém, em vez de refutar o argumento do oponente, ataca o seu caráter ou suas motivações. Sócrates, ao contrário, sempre se concentra nas ideias, buscando a verdade através do diálogo respeitoso. É verdade. Às vezes, em discussões acaloradas, é fácil cair na tentação de atacar a pessoa em vez de seus argumentos. Mas isso não leva a gente a lugar nenhum, apenas desvia o foco do debate e gera mais conflito, com certeza. E o Teteto também nos alerta para o perigo do apelo à autoridade. Teteto, em certo momento, tenta justificar sua definição de conhecimento usando a opinião de um famoso filósofo da época. Sócrates, porém, mostra que a autoridade de alguém, por mais respeitável que seja, não garante a validade de um argumento. Faz todo sentido. Não podemos simplesmente aceitar uma ideia como verdadeira só porque uma pessoa famosa ou importante a defende. Precisamos analisar a lógica do argumento, as evidências apresentadas e formar a nossa própria opinião. Exatamente. E por último, mas não menos importante, temos o erro do falso dilema, que ocorre quando alguém apresenta apenas duas opções, como se fossem as únicas possíveis, ignorando outras alternativas. Acontece muito em debates políticos, né? Como se a gente dissesse, ou você é a favor do partido A, ou você é a favor do partido B, como se não existissem outras opções, outras visões de mundo, outras formas de pensar. É isso mesmo. O falso dilema simplifica a realidade de forma artificial, limitando o debate, impedindo uma análise mais completa e complexa. Nossa, quanta informação valiosa! E aí, pessoal, estão gostando desse mergulho profundo no mundo da argumentação filosófica? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like esperto para nos ajudar a alcançar mais amantes da filosofia. E lembrem-se, a argumentação filosófica não é apenas uma habilidade acadêmica, mas uma ferramenta poderosa para a vida. Ao dominarmos essa arte, nos tornamos mais críticos, mais conscientes e mais preparados para enfrentar os desafios do mundo. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na argumentação filosófica. Espero que estejam preparados para a última etapa da nossa jornada. Nesta última parte a gente vai amarrar tudo o que a gente viu até agora. Isso. E mostrar como a argumentação filosófica e os erros que a gente discutiu se aplicam ao famoso diálogo Teteto de Platão. É verdade. O Teteto é um ótimo exemplo de como a argumentação filosófica funciona na prática. Sócrates, com sua maestria, nos guia por um labirinto de ideias, questionando, refutando e nos levando a questionar também as nossas próprias crenças sobre o conhecimento. Exatamente. E ao longo do diálogo, Sócrates desmascara diversos erros de argumentação cometidos pelo jovem Teteto, como a generalização apressada, o ataque pessoal e o apelo à autoridade. Vimos esses erros na parte anterior do nosso mergulho, lembram? Sim, lembro bem. E é fascinante como Sócrates, com sua gentileza e sagacidade, vai desconstruindo cada um desses erros, mostrando a importância de se ter argumentos sólidos baseados em lógica e em evidências. Com certeza. E o mais interessante é que o diálogo termina em aporia, ou seja, sem uma resposta definitiva para a pergunta o que é conhecimento. E essa aporia não é um fracasso, mas um convite para a gente continuar a busca, a refletir, a questionar. É isso que torna a filosofia tão instigante. Ela nos tira da zona de conforto, nos desafia a pensar de forma crítica e autônoma e nos mostra que o conhecimento não é algo estático, mas sim uma jornada constante de aprendizado e descoberta. E essa jornada, como a gente viu, é muito mais proveitosa quando a gente domina a arte da argumentação filosófica. Através dela, a gente pode analisar ideias, construir nossos próprios pontos de vista, defender aquilo que a gente acredita e, acima de tudo, buscar a verdade de forma mais clara e consistente. E aí, pessoal, curtiram esse mergulho profundo no mundo da argumentação filosófica? Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e que se sintam inspirados a usar essa ferramenta poderosa nas suas vidas. Lembrando, a argumentação filosófica não serve apenas para debates acadêmicos. Ela é útil em diversas situações do dia a dia, como tomar decisões, formar opiniões, avaliar informações e se comunicar de forma mais clara e persuasiva. É isso aí. E para continuar essa jornada filosófica, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like esperto para a gente saber que vocês estão curtindo o The Deep Dive. Isso! Compartilhem esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de estudo. Quanto mais gente mergulhar nesse universo do pensamento crítico, melhor. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!